Irmãos, eu quero saudar cada um de vocês, como Paulo saudava as igrejas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa saudação também estendida a todos os irmãos que nos acompanham assistindo esse culto ao vivo, mais do que assistindo, participando também. Que essa graça, que essa paz continue sendo derramada sobre todos nós. Irmãos, nós vamos fazer mais uma oração e logo a seguir nós já estaremos lendo o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Vamos orar ainda mais uma vez. Grande e poderoso Deus, nós rendemos louvores ao Senhor, porque temos experimentado as tuas maravilhas. A bênção de um dia como este, a bênção de poder desfrutar de um momento de culto tão abençoado como este, a bênção de poder receber a tua palavra, de lê-la, de procurar meditar nela e receber forças do Senhor para praticá-la no dia a dia. Todas essas bênçãos vêm do Senhor. E assim como nós já temos sido abençoados, ó Pai, nos atos litúrgicos deste culto solene, os cânticos, os hinos, os textos já lidos, pedimos, ó Pai querido, que nos abençoe agora ao abrirmos a Tua palavra para recebermos dela a orientação, a instrução do Senhor. Fica conosco. Traga, ó Pai, alegria ao nosso coração. Traga também um entendimento para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus amados irmãos, no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos fazer a leitura nesse texto, um texto que é conhecido dos irmãos, e teremos aqui uma breve meditação na palavra do Senhor. Repetindo, o livro de Lucas, capítulo 4. Vamos fazer a leitura até o versículo 13. Peço por gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta. Peço por gentileza, se você estiver usando o seu celular, use-o nesse momento apenas para a leitura do texto aqui, que nós faremos a leitura e os irmãos vão acompanhando. Esse texto que fala sobre a tentação de Jesus, Lucas narra o acontecimento da seguinte forma. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, leia comigo, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, comigo está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, o quê? Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Amém. Meus amados irmãos, esse texto tanto pode produzir espanto, quanto conforto
a cada um de nós. Esse texto nos espanta quando nós percebemos a audácia de Satanás em tentar o próprio Senhor Jesus Cristo, procurando demovê-lo do ministério que ele veio realizar. Mas, ao mesmo tempo, esse texto grandemente nos consola quando nós sabemos que, assim como o Senhor Jesus Cristo venceu as tentações, nós também, quando formos tentados, também poderemos vencê-las todas. O autor de Hebreus aponta para o próprio Senhor Jesus e diz que ele, tendo sido tentado, porém sem pecado, é poderoso para socorrer a cada um de nós nos momentos em que também somos tentados pelo poder maligno. Na leitura desse texto, nós vemos que o Senhor Jesus ainda nem tinha começado o seu ministério messiânico neste mundo. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha ainda escolhido os discípulos que iriam formar o seu colégio apostólico. Jesus não tinha ainda se declarado para as pessoas, ou seja, ele ainda era um completo desconhecido das multidões. Mas Satanás sabia muito bem quem Jesus era, e ele já tinha planejado aqui algumas tentações, algumas obras típicas do seu caráter maligno, para tentar causar alguma confusão na identidade, no caráter e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Olha o capítulo 3 e veja o que nos diz o versículo 21 e 22. Esses dois versículos apontam para o batismo de Jesus. E aqui nesses dois versículos nós temos a representação bem clara da Trindade. A Trindade manifesta o Filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma de pomba, e a voz do Pai que dizia: "Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Aquela voz era o selo de autenticidade. Era a voz que conferia publicamente a autoridade dada a Cristo para ele realizar o seu ministério. Não é sem razão que quando nós iniciamos a leitura desse capítulo 4, a primeira palavra de Satanás é justamente levantar dúvidas e questionar a realidade daquela voz que Jesus ouviu no capítulo 3, versículo 22. O que a voz dizia? "Este é meu Filho amado." A primeira palavra de Satanás dirigida a Jesus é justamente levantar dúvida. Se você é mesmo Filho de Deus, então faça isso, faça aquilo outro. Satanás sabia que alguém em dúvida muito dificilmente terá poder, terá autoridade, terá segurança para viver em obediência ao Pai. E veja, meus irmãos, como que isso é tão próximo de nós, porque se Satanás teve a audácia de se aproximar de Jesus para tentá-lo, muito mais ele se aproxima de mim e para você também para lançar as suas tentações. Antigamente, essas dúvidas de Satanás tinham aquele poder de alcançar algumas coisas do nosso caráter, da nossa fé, da nossa conduta, especialmente a forma como nós nos apropriávamos do perdão de Cristo. Alguma voz satânica mais ou menos assim: será que você realmente foi perdoado? Será que você realmente é convertido? Será que você está no caminho certo? Será que esta é a melhor igreja para você, o melhor lugar para você estar? Mas hoje, irmãos, Satanás chega
ao cúmulo de levantar dúvidas e suspeitas, até mesmo em relação à atuação do poder de Deus em nós. É quando ele se aproxima de nós e diz: será que você é mesmo convertido? Porque você nunca fez milagres. Você ora e você não é instrumento de Deus para promover cura na vida das pessoas. Será que o poder de Deus está na sua vida? Será que realmente os milagres que aconteciam no passado acontecem na sua vida? E a obra de Satanás, no fundo, acaba sendo a mesma: tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, destruir a nossa identidade e a convicção que o Espírito Santo nos dá. E nesse ponto, meus irmãos, sempre vale a pena nós procurarmos questionar. Será que nós precisamos provar alguma coisa para o diabo? Será que Jesus precisava provar alguma coisa para Satanás naquelas investidas que ele recebia? Dessa forma, o texto vai mostrar que nesse encontro de poderes e interesses totalmente diferentes, Satanás lança 3 tentações que revelam 3 estratégias de Satanás nos conduzir ao pecado e quebrar a nossa comunhão, como também a nossa convicção diante de Deus, de quem nós somos. Acompanhe no texto o versículo 3. Aqui nós temos a primeira estratégia de Satanás, quando ele diz: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que Satanás está dizendo? Jesus, se és o Filho de Deus, então usa o teu poder. Usa o poder que você tem. Você está com fome, então você pode se satisfazer. A tentação revela que a sugestão de Satanás poderia levar Cristo a satisfazer as suas necessidades sem precisar da bênção de Deus Pai. Ao mesmo tempo, aquela sugestão oferecia a Jesus a possibilidade de realizar um ministério independente do Pai. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que essa estratégia ainda continua sendo usada pelo diabo até mesmo hoje. Veja, nós sempre fomos ensinados na igreja que todo poder pertence a Deus. Ele é o dono de todo poder. Ele ressuscita mortos, ele tem autoridade sobre os demônios. Basta uma palavra sua e milagres acontecem, vidas são restauradas, vidas são curadas. Ele dividiu o Mar Vermelho, ele dominou tempestades, ele dominou as forças da natureza. E nós não temos nenhuma dificuldade para crer nesses relatos que apontam para o poder do Pai. Mas alguns anos atrás, apareceu aí uma nova teologia chamada confissão positiva, é um ramo da teologia da prosperidade, que afirma que não somente Deus tem poder, mas você também tem poder. E se você quiser, você pode usar o seu poder para se satisfazer. Não sei se vocês já leram, eu espero que não, alguns livros como Bênção e Maldição, de Jorge Linhares. Fez muito sucesso aqui no Brasil, anos 90. A Quarta Dimensão, Paul Yong-cho. Todos esses livros ensinavam assim, que o crente que tem fé, ele pode declarar, ele pode exigir, ele pode determinar, e de acordo com a fé de quem fala, pede ou ora, então as coisas acontecem no mundo espiritual. Como se fossem assim coisas tão simples. É interessante que
Tem um pequeno vídeo, os irmãos já devem ter visto, do reverendo Jeremias, lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, onde ele diz bem assim, olha, se você que ora, que determina, que você exige ações de Deus, usasse o mesmo tom para falar com a sua esposa, você iria levar uma panelada na cara. Já imaginou aquele crente que na igreja está orando, Senhor, eu determino que o Senhor faça isso, eu declaro que o Senhor faça aquilo, aí de repente o homem cheio de autoridade chega em casa e fala, mulher, eis que te digo, eu determino que você faça um bife de tal forma para mim, eu exijo que você faça um ovo estreladinho para mim, iria levar uma panelada na cara. Porque quem é o homem para exigir, para determinar alguma coisa para Deus? Mas é o que Satanás tem dito, usa o teu poder, usa aquilo que você sabe fazer. Preste atenção no que ele fala. Se és filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Sem dúvida, se Jesus tivesse crise de identidade, se ele não confiasse na palavra que ele havia ouvido, e nós lemos lá no capítulo 3, 22, sem dúvida, ele iria cair na tentação de Satanás. E é aqui, meus irmãos, que eu vejo a importância de nós não duvidarmos da palavra de Deus. Então, se Deus diz para nós, tu és o meu filho, não importa, irmãos, o que Satanás diga. O que importa é o que a palavra do Senhor diz para você. Mesmo que Satanás diga, se você é filho de Deus, vai lá no hospital, ora para curar todos os enfermos ali. Se você é filho de Deus, faça tal e tal milagre. Não importa que Satanás venha dizer tais coisas. O que importa é aquilo que Deus diz para mim e para você. Você é meu filho e em ti eu tenho prazer. É isso que nos basta. Eu tenho filhos e você também tem os seus. Você acha que é necessário, todas as vezes que nós encontrarmos nosso filho, nós apresentarmos para ele, tem um papelzinho aqui no púlpito, eu vou mostrar, a certidão de nascimento do nosso filho? Se acorda pela manhã, filho, acorda, está na hora de ir para a escola e olha só, sua certidão de nascimento, você é meu filho. Precisa isso. Basta apenas nós dizermos para o nosso filho quem ele é, que ele é amado. Não importa se ele foi achado numa lata de lixo, não importa se ele foi adotado, não importa se ele foi abandonado na porta da nossa casa, o que importa é que é nosso filho e ele é amado. É isso que traz segurança ao nosso coração. Mas esse versículo 5, 6 e 7 vão revelar uma outra estratégia de Satanás. É dito nesse texto que Satanás mostra para Jesus todos os reinos deste mundo, acompanhado de uma proposta. Tudo isso te darei. Autoridade, glória, se prostrado me adorares. É como se ele estivesse dizendo, olha Jesus, se você não quer usar então o teu poder, então usa o meu poder. Eu sou dono de tudo, e se você se ajoelhar, se você me adorar, tudo então eu te darei. Você imaginou? Jesus seria o Salvador sem cruz, Jesus teria um reino sem sacrifício, como se isso fosse possível. Logicamente, nós questionamos, meus irmãos, as palavras de Satanás, porque percebemos que nelas há uma dose de mentira muito grande. Porque Satanás não é dono de nada. A única coisa que ele tem são aquelas coisas que nós entregamos para ele. Lembra lá do Salmo 24? O que diz lá?
Ao Senhor pertence toda a terra e todas as coisas que nelas há. O mundo e todos os que neles habitam. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Satanás não é dono de absolutamente nada. Mas nós não podemos negar que sim, Satanás tem um determinado tipo de poder. Limitado, pequeno, dentro da esfera delimitada pelo Senhor. Isso fica bem claro quando nós vemos lá os sinais que antecedem a volta de Cristo, em Mateus 24, quando ele fala, Jesus fala, né, de falsos cristos, de falsos profetas, fazendo milagres e enganando, se possível, os próprios eleitos. Paulo escreve aos Tessalonicenses, a segunda carta, capítulo 2, ele fala do anticristo, fazendo prodígios de sinais, tentando enganar as multidões, e certamente ele assim o fará. Mas quando Satanás, então, oferece a possibilidade de Jesus usar o poder que ele, o maligno, tem, a resposta de Jesus é bíblica quando ele afirma: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Somente ao Senhor adorarás. É muito interessante nós lermos esse versículo de Cristo, da fala de Jesus, e vermos a relação que ele faz entre os reinos deste mundo e a adoração e o culto a Deus. Jesus faz essa relação, meus irmãos, para mostrar-nos que não compensa nós trocarmos a adoração e o culto ao Senhor pela glória ou pelos reinos deste mundo. Uma coisa aponta para uma realidade, a outra coisa aponta para uma realidade totalmente diferente. Lembra que certa vez Jesus disse bem assim: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Compensa? Vale a pena? João, o apóstolo, na primeira carta, assim diz: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há aí. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, naquele estilo bem duro e claro, é ainda mais enfático quando ele diz: olha, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se assim inimigo de Deus. Irmãos, a direção que o Senhor Jesus Cristo aponta aqui vai revelar onde está a nossa maior glória. A nossa maior glória, a nossa maior conquista não é possuir os reinos deste mundo, não é também alcançarmos algum padrão ou status aqui nessa terra, mas a nossa maior glória é adorar somente ao Senhor e somente a Ele dar o nosso culto. É a beleza que nós experimentamos nesse momento. É a beleza que nós experimentamos quando trancamos a porta do nosso quarto e ficamos a sós com o Senhor. É a glória que nós experimentamos quando esquecemos de nós mesmos e olhamos para o nosso Pai Celestial em adoração e culto que somente Ele merece. A terceira estratégia de Satanás é vista aqui nessa parte final dos versículos 9 até o versículo 12. Veja que a primeira estratégia de Satanás é: usa o teu poder. A segunda estratégia de Satanás é: usa o meu poder. A terceira estratégia de Satanás é: usa o poder de Deus. Jesus é levado ao pináculo, a torre mais alta do templo de Jerusalém. E aqui Satanás usa textos bíblicos do Salmo 91 para sustentar a sua estratégia. Ele diz: Senhor, pula daqui, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E entenda, meus irmãos, que aqui a Bíblia não está sustentando a doutrina do anjo da guarda, tá? Os anjos são instrumentos de Deus que atuam dentro do querer de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É esse o ensino que nós temos lá em Hebreus capítulo 1. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Satanás está agindo de uma maneira diferente. Jesus havia derrotado as tentações anteriores de Satanás unicamente pela palavra. E aqui, então, Satanás usa também a palavra para induzir Jesus Cristo à tentação. E eu digo para você, se fosse eu que estivesse sendo tentado pelo diabo naquela situação, nessa tentação aqui, muito certamente eu iria cair. Se ele dissesse para mim, ô Nildão, usa o teu poder, eu iria dizer para ele, cara, eu não tenho nenhum poder não tem nada disso. Se ele dissesse, então usa o meu poder, eu diria, não quero nada com você, você é meu inimigo. Mas se ele dissesse, então usa o poder de Deus, eu iria dizer para ele, então toma, fogo no cão, né? Toma aí, para você perceber. Mas Jesus não faz isso. Você percebeu? Jesus não faz isso como eu faria, ou talvez como você também faria. E a pergunta que fica é, por quê? Há duas razões, irmãos, que nós podemos apontar. A primeira é que o diabo usa a Escritura totalmente fora de contexto, mau intérprete que ele é. Ele cita, como eu falei, 2 versículos do Salmo 91. Mas agora, irmãos, onde Jesus estava? No pináculo do templo. Mas o Salmo 91 foi escrito para quem anda no pináculo do templo? O Salmo 91 contém promessas da proteção, do livramento de Deus para quem vive se aventurando, pulando de prédio, pulando de telhado em telhado, de casa em casa. Não. As promessas do Salmo 91 foram escritas para quem anda como eu e você, aqui na terra, no dia a dia, andando aí pelas calçadas, nas ruas da cidade. Há uma promessa que Deus vai proteger os nossos passos. Não vai nos deixar cair, e aqui a queda se refere ao pecado, ao desgosto, ao fracasso na vida espiritual. Essa é a promessa. Mas veja como muitas vezes, irmãos, a mal interpretação de um texto pode conduzir pessoas a uma atitude que as leva até mesmo a colocar Deus à prova. E é isso que Jesus fala em relação ao diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pensa, por exemplo, na seguinte situação. Alguém sai aqui de Araguaína, entra no carro, vai viajar lá para Palmas. Vamos arredondar aí, 400 quilômetros, né? Esse trajeto é feito em 5, 6 horas. Mas aí a pessoa entra no carro, faz uma oração, pede a direção de Deus, chega ali na rodovia e ele vai acelerando o carro. Ele vai a 120, a 150, a 180, a 200 quilômetros por hora. Em 2 horas ele chegaria lá em Palmas. Mas ele não chega porque em determinado trecho da estrada ele não consegue controlar o carro com tanta velocidade e então tem um acidente, tem um capotamento e ele vai lá para o hospital, está todo quebrado e aí ele ora para o Senhor. Deus, o Senhor não me guardou, o Senhor não me abençoou. Não, irmãos, isso é por Deus a prova. Deus não tem bênçãos para quem viaja nessa velocidade, porque, como diz um pastor colega, até os anjos ficam para trás, eles não conseguem acompanhar o carro assim.
Não é para isso que a Bíblia foi escrita, não são essas as promessas de Deus. Um outro exemplo, acontece muito. Tomara que não aqui, né? Um jovem ou um adolescente tem prova na segunda-feira, mas ele passa a sexta, sábado e o domingo jogando lá no PlayStation. Ele está tão envolvido com aquilo, ele vai para o seu sono. Segunda-feira, ele, 5 minutos antes da prova, abre o livro, dá uma olhadinha lá no conteúdo e ora, ô Senhor, me abençoe aí na prova. O que você acha que vai acontecer? Deus não vai abençoar. Pode ter certeza, Deus não vai abençoar. Isso é colocar Deus à prova. Ah, mas as promessas do Senhor. Ah, mas o Senhor falou que iria me abençoar. Não, as promessas são em outras situações. Às vezes, eu estou ali em casa e abro lá o portão e fico olhando o movimento ali de carros em frente de casa. E tem aquela subidinha, né? Quando chega lá na esquina com a Avenida Muricisal, aí fica mais ou menos plano. Então, os motoqueiros já aproveitam aquela subida e quando chega lá na rua Muricisal, eles já empinam a moto e vão acelerando, usando só o pneu de trás. Tá? Não adianta orar pedindo a proteção de Deus nesse tipo de situação, porque as promessas de Deus cabem em um contexto onde nós andamos conforme a vontade de Deus. É assim e sempre será. A segunda razão é que Jesus ainda não tinha ido a Jerusalém, se declarado como Messias. Sim, Jesus já tinha ido lá com 12 anos, né, acompanhando os seus pais lá na Páscoa, e muito provavelmente, então, como era costume entre as famílias as israelitas, todo ano, então, muito provavelmente, Jesus tinha ido a Jerusalém com os seus familiares, mas ele não tinha ainda se declarado como o Messias. Imagine que Satanás estivesse, então, pensando que o fato de estar ali em Jerusalém poderia causar algum tipo de deslumbramento em Jesus. Uau, estou na capital. Estou na cidade mais famosa aqui de Israel. Se eu pular daqui, nossa, todo mundo vai ver o meu milagre, todo mundo verão, todos eles verão os anjos me apoiando na mão, me colocando assim como pluma lá no chão. Nossa, eles vão reconhecer que eu sou o Messias. Irmãos, isso nem passou na cabeça de Jesus. Por mais que Satanás estivesse ali dizendo, vai, pula, você é bom, você é o cara. Basta uma palavra tua, os anjos virão e eles te segurarão, te colocarão aí. Jesus, se o Senhor quiser, eu até te dou um empurrãozinho. Usa o poder de Deus. Mostra para esse povo que o poder de Deus está sobre a sua vida. Vai, faça isso. E veja como essa tentação, meus irmãos, é tão forte quando ela vem sobre mim ou quando ela vem sobre você. Quantas vezes Satanás tem dito a mesma coisa e quantas vezes pessoas têm caído nessa tentação? Pessoas que querem estar na fama, no estrelato, nas grandes igrejas, mesmo que para isso seja preciso usar, manipular o poder de Deus. A gente anda aí na cidade e a gente vê muitas dessas placas de igreja, né? E cada uma delas tem assim uma mensagem diferente que procura chamar a atenção para si. Você já deve ter visto muito dessas placas onde está escrito: a mão de Deus está aqui. O poder de Deus está nesse lugar. Venha e encontre o seu milagre. Geralmente, meus irmãos, são aquelas mensagens onde pessoas querem usar o poder de Deus em seu próprio benefício.
Eu morei há muitos anos lá em Goiás, fui pastor em Quirinópolis 13 anos. E ali na cidade havia uma disputa acirrada entre duas denominações na cidade. A maior delas era a Igreja Assembleia de Deus, né? Tinha lá seus 700 membros. Mas tinha uma outra igreja, era um ministério local, havia sido criado ali por um pastor da cidade mesmo. E ele tinha lá na sua comunidade aproximadamente seus 300, 350 membros. Mas o sonho daquele pastor declaradamente era ter a maior igreja da cidade. E ele fazia de tudo. Ele ia para a igreja, inventava campanhas, estripulias, convidava pessoas para dar testemunhos assim, os mais mirabolantes, anunciava na cidade o espetáculo e a gente sabia dos detalhes porque uma irmã da nossa igreja tinha uma filha que frequentava lá e ela contava os detalhes e aquele pastor ficava doente porque a sua não era a maior igreja da cidade. Quantas pessoas usam, então, o poder de Deus, caem nessa cilada de Satanás apenas para satisfazer as suas próprias necessidades, os próprios desejos. E aí eu pergunto, se Deus é Deus, para que colocar Deus à prova? Se Deus é Deus, por que exigir algo dele? E ao mesmo tempo, se ele deixar de fazer, ele deixa de ser Deus? Será que nós reconhecemos a divindade de Deus apenas quando a nossa vida, os nossos critérios são preenchidos? E esses critérios fazem parte apenas da nossa própria concepção, baseado nos nossos próprios desejos? Não. Deus independe de nós mesmos. Porque a maior demonstração do poder de Deus não é fazer o milagre de enviar o anjo nos segurar nas mãos quando nós pulamos do alto do prédio. A maior manifestação do poder de Deus não é quando nós pensamos em fazer coisas mirabolantes que chamam a atenção do povo para a nossa própria vida. Mas sim, a maior manifestação do amor de Deus é a cruz do Calvário. É quando o Senhor Jesus Cristo subiu ali, aos olhos da multidão, vencido, derrotado, mas cumprindo o plano de Deus, garantindo para os eleitos a nossa salvação. Ali, de fato, ele triunfou sobre os poderes das trevas. Ele demonstrou o grande poder e o grande amor do Pai. Pedro se aproxima de Jesus e fala: Jesus, faça alguma coisa. Naquele momento em que os soldados estavam prestes a prendê-lo. A palavra de Pedro foi muito parecida com a palavra de Satanás: usa o poder de Deus, ou usa o teu poder. E Jesus falando: olha, você não sabe o que está dizendo, você não entende que se eu quisesse, eu pediria e viria uma legião de anjos aqui para me livrar. Ou quando Jesus estava pregado na cruz e a multidão ali gritando: desce e nós creremos em ti. Aquele momento em que céu escureceu, em que Jesus clamou e o Pai se calou, ali sim foi a maior manifestação de amor. E quando nós olhamos para a cruz, nós ficamos agradecidos porque reconhecemos que esse amor nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deixa eu terminar dizendo aqui algo para os irmãos. Sim, Satanás tem tentações para todos nós. Para todos nós. Satanás tem tentações específicas para jovens e adolescentes, para casados e solteiros.
Assim como Satanás tem tentações específicas para a criancinha que está aqui na igreja sendo ensinada no Evangelho. Satanás tem tentações específicas para o senhorzinho, para a senhorzinha, para a pessoa mais idosa da igreja que anda de coque na cabeça. Ele tem tentações específicas para cada um de nós. Você quer poder? Eu te dou. Você quer status? Eu tenho para você. Você quer riqueza, dinheiro? Você quer sexo? Eu te dou. Mas como nós iremos aceitar isso se a Bíblia fala que Satanás é mentiroso, é pai da mentira, jamais se firmou na verdade e ele veio a este mundo para matar, roubar e destruir? Como nós podemos aceitar as tentações de Satanás? Como podemos enfrentar as suas artimanhas? Jesus não conversa com Satanás. Jesus não dialoga com ele. Ele simplesmente cita os textos bíblicos que cabiam para derrotar aquelas tentações. Assim também nós, ajoelhados diante do Senhor, sem conversa com o nosso inimigo, nós podemos prevalecer na hora das provações. E naqueles momentos em que Satanás se aproxima de nós, ou para oferecer tentações, ou para lançar dúvidas que dizem respeito ao nosso caráter, à nossa fé, à nossa identidade e ao nosso ministério de servo diante do Senhor, basta-nos ouvir a voz que um dia foi dita: Tu és meu filho, e em ti eu tenho prazer. Não importa o que o mundo diga ou o que o diabo diga. O que importa é que Deus diz: você é meu filho, e em você eu me alegro.